andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, eu pedi uma licença poética aqui para esse texto. Esse texto está falando de um outro assunto. Ele está, um profeta enviando uma palavra de Deus para a correção do povo. Mas eu pedi essa licença para falar para casais sobre casamento e sobre relacionamento. Não quero me demorar, mas eu gostaria de falar algo, né, que Deus colocou no meu coração. E este texto aqui, irmãos, fala de um caminho antigo, um caminho outrora percorrido. E o caminho, irmãos, e o casamento, ele é um caminho, ele é uma caminhada. Quando muitos de nós nos encontramos, nós éramos quase crianças ainda. Eu conheço a história de alguns casamentos aqui e eu sei que alguns de nós éramos só adolescentes. No meu caso, não, né? No meu caso do pastor é uma exceção. Mas a maioria de vocês eram jovens, muito jovens ainda. E vocês percorreram esse caminho. Alguns percorrem ele há 10 anos, outros percorrem ele há 20 anos, 30 anos. E há alguém que, como casal que promove essa noite, que é a Carol e o Felipe, estão apenas um ano percorrendo esse caminho. Mas eles têm uma jornada pela frente. E quando eu me deparei com essa palavra é uma palavra conhecida para mim, para o pastor Enio. Nós fomos ministrados como casal por essa palavra. Irmãos, e nós vivemos uma sociedade que tem pressa das coisas. Nós vivemos uma sociedade que quer que as coisas sejam para ontem. E a boa forma, a beleza, o dinheiro, o ter, o obter, tem tomado lugar de muitas coisas na nossa vida. Mas tem uma coisa, irmãos, para a qual Deus nos formou, que nós não podemos esquecer, que é o relacionamento. Se Deus não fosse um Deus pessoal e de relacionamento, eu não estaria falando isso para vocês. Mas Deus é pessoal e gosta de se relacionar. Todos os episódios bíblicos você vai ver Deus falando com alguém. Ou Ele está falando com um homem, ou Ele está falando com uma mulher, ou Ele está falando com ambos, ou Ele está falando com uma tribo inteira. Mas o Senhor quer relacionar-se com as pessoas. E para isso Ele criou o homem. E quando nós vamos olhar lá no livro do Gênesis, Deus, Ele, no momento da criação, Ele cria o homem primeiro. E quando Ele termina ali aquela escultura de barro, quando Ele termina e finda aquela escultura maravilhosa, Deus, Ele olha para aquela escultura, está ali ainda sem vida, Ele vai soprar o fôlego de vida nessa escultura. E assim que Ele sopra, que Ele vê vivo, que Ele vê a obra de arte dele, a mais preciosa, Ele diz, mas não pode estar sozinho. Ele não pode ser sozinho. E nesse momento da criação, Ele diz algo muito importante que nos interessa muito. Deus diz assim, não é bom que você esteja só. Eu vou fazer alguém semelhante a você para te ajudar. Irmãos, e esse talvez seja o episódio mais maravilhoso sobre casamento que eu conheço. Porque a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo para Adão. E talvez você olhe para esse texto e pense, isso é uma historinha, pastor, uma fábula. Não é. É a palavra de Deus que diz, e tudo que está escrito lá é verdade. Porque ela é a palavra de Deus. E Deus diz que deu um sono profundo em Adão, para que ele não, quem sabe, interferisse nessa criação. E Deus tira das costelas dele a mulher. E é tão interessante o que acontece quando ele desperta. Quando Adão abre os seus olhos, ele se alegra. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Ele abre os olhos e diz, essa sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão não estava dizendo assim, parecida comigo. Não, ele estava dizendo como ela é linda, como ela é maravilhosa. Sabe por que eu sei que Adão estava dizendo isso? Porque quando você vê aquela roupa bonita, você põe um lenço diferente, você maquia, coloca bijuteria, coloca uma roupa bonita, e você fica bonita. Você sabe o que eles dizem pra gente? Pra mim também. Que roupa bonita. Mas na verdade ele não está elogiando a roupa, ele está elogiando você. É que desde Adão, eles são muito práticos. E eles olham e são sucintos. A gente é que olha e diz, que lindo que você está. Você cortou a barba, você cortou o cabelo, está de sapato novo. Isso é da mulher. Do homem não. Ele olha e diz assim, essa sim, né? É como se ele já tivesse dito tudo. Então o homem é desse jeito. E desde a criação ele já era. Então quando ele olha aquela obra maravilhosa, ele está dizendo muitas coisas por trás dessa fala. Essa sim é osso dos meus ossos. Ele está dizendo assim, essa eu gostei. Ele está dizendo, olha, essa, né? Tudo que eu estou vendo me agrada. Ele está dizendo, essa vai me ajudar.
Então ele está dizendo muitas coisas. E eu queria dizer para as mulheres aqui um pequeno ensinamento que Deus tem nos dado. Tenha paciência com o seu companheiro. Tenha paciência com aquele que Deus te deu. Porque eles falam pouco. Os elogios são muito resumidos, quando são, né? Alguns deles nem elogiam. Mas quando eles olham para você e fazem assim, ó, tem muita coisa ali sendo dita, sem palavras. Aprenda a conhecer ele, aprenda a conhecer ela. A mulher fala um monte. Hoje o Felipe disse para mim, eu de um lado e a Carol do outro. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, vocês duas falando comigo, eu não estou entendendo mais nada. Ele pediu socorro, porque ele é quietinho, fala pouco, e nós duas agitadas, falando um monte. Ele disse, uma de cada vez, pastor, eu não entendo vocês. O homem fala pouco, elogia pouco. Ele parece que não está vendo o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, mulher, te encorajar, que nessa marcha que Deus deu, essa caminhada que Deus deu, eu gostaria que você, como mulher, como esposa, usasse de sabedoria e olhasse para trás um pouco. Esse é o nosso momento. Deus separou essa noite para nós. Amém. Dá uma olhadinha para trás. Lembra de quando você conheceu ele? Quando Jeremias fala assim, olhe para trás e lembre do caminho que você já percorreu, daquele caminho antigo. Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nele como casal, porque um casal ele não se conhece velho. É muito raro um casal conhecer-se na terceira idade. Hoje já está tudo mais moderno, né, irmãos? Mas ainda é raro. A maioria de nós se conhece na juventude. Então eu queria propor para você nessa noite, para que Deus trabalhasse na nossa vida desde já, mesmo antes do jantar. Eu gostaria que você desse uma olhadinha para trás. E que você se lembrasse de quando você conheceu ele. Você pode fazer isso comigo? Não precisa fechar os olhos. Enquanto eu vou falando aqui, que eu falo bastante para ajudar vocês, fique pensando. Lembra do dia que vocês se conheceram? Jeremias propõe, dá uma olhada para trás. Lembra do caminho? Maravilha. E eu, irmãos, eu estava lembrando, eu até anotei para eu falar para o pastor Eli. Nós éramos amigos primeiro, né? Aí a Graciele viu a nossa foto quando nós éramos amigos no escritório. Ela falou, pastor, aquela cara do pastor estava cheia de intenção ali, hein? Eu falei, então, mas era da parte dele. Na minha eu ainda estava inocente, ainda era amiga. Mas, irmãos, hoje à noite, enquanto eu escrevi os últimos trechos dessa fala aqui, Deus trouxe na minha memória quando eu conheci ele. O prazer que eu tive hoje foi igual de quando eu conheci. Aquela mesma alegria. Ele estava doente. E os irmãos que estavam comigo organizando aqui sabem da minha aflição hoje. Quanto eu sofri hoje, porque eu pensei que ele não ia conseguir estar aqui. A febre era muito alta, a dor era muito grande. E ele está desde terça-feira de cama. E hoje Deus levantou, né? O meu Adão, né? Para que a gente pudesse estar com vocês. E ele me fez lembrar hoje, então, irmãos, daquele caminho que nós percorremos juntos. De quando eu olhei para ele a primeira vez, quando ele me interessou. Quando eu não tinha coragem de falar, não tinha coragem de chegar perto. E Deus lembrou uma coisinha que eu quero ajudar você, para você lembrar, talvez daquilo que te aproximou a ela, ou a ele. E eu lembro que nós íamos no grupo de oração da Renovação Carismática. Olha que história bacana. E a gente ia lá para orar, para buscar Deus. Eu ia sinceramente, ele também. Separados, eu para um lado, ele para o outro. Um dia apresentaram a gente. E nós éramos já mais maduros, né, irmãos? Eu tinha ali 26, 27, ele tinha quase 30 ou 30 ou mais, né, pastor? Eu tinha 28, por aí eu. E ele, eu 28 e o pastor 32. E aí, irmãos, a gente se conheceu já maduro, né? Eu já estava, né, pedindo a Deus graça, né? Pedindo um marido fazia tempo, ele também uma esposa. E a gente se conheceu mais maduro que os demais casais. Mas eu me lembro até hoje como foi. E eu ficava torcendo para aquela quarta-feira chegar. Era uma vez por semana que eu via ele. Irmãos, e nós não nos abraçávamos, a gente não conversava muito, porque ninguém deixava, todo mundo ficava perto. Mas eu pegava na mão dele na hora do Pai Nosso. Olha que coisa linda, né, irmãos? Eu pegava na mão dele no Pai Nosso, e ele fazia 5 dedos no meu, ó. Ai, eu quase desmaiava, irmão. Eu pensava, ai, que coisa boa. Até a outra quarta-feira. De verdade, foram muitas quartas-feiras. Deus me levou, quando eu conheci o pastor, Deus me levou à inocência de novo. Ele me levou, ele resgatou aquilo que de mais precioso tinha em mim, porque eu não acreditava mais no amor. Eu tinha 28 anos e tinha me decepcionado demais, tinha me entristecido demais, não conhecia Jesus, né? Não conhecia a palavra, estava buscando uma religião, e aí eu conheci ele nessa hora.
E cada vez que eu encostava, ele encostava o dedo no meu, né, o coração gelava e eu dizia, quarta-feira que vem, né? Só na outra quarta. E assim nós nos conhecemos. Então, para encerrar, eu queria dizer para você, para mim, vale a pena nós olharmos para trás. E vale a pena nós lembrarmos daquele dia, ou daquela noite, ou daquela manhã, independente de como vocês se conheceram. Mas aquela troca de olhar, aquilo que te interessou nela, aquilo que te interessou nele. Eu acho que é isso que nós devemos ressaltar. É isso, para nós vivermos juntos e nós continuarmos esse caminho, porque Jeremias, ele fala no final, qual é o caminho? Ele faz uma pergunta, e ele diz, então andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Jeremias está dizendo assim, volta atrás, e percorra de novo. É mais ou menos isso numa tradução ampliada e moderna. Faça de novo o caminho. Volte lá, busque a tua namorada de novo. Aleluia. Busque. Maravilha. Lembre daquele sorriso, lembre do cabelo como era. Ela talvez não esteja mais tão jovem, eu também não estou, irmãos. Né? Isso já fazem 16 anos atrás. Né? Essa historinha que eu contei para vocês tem 16 anos. Mas eu digo para você que eu não esqueci. Hoje Deus me trouxe de volta na memória. Eu lembrei do dedo enroscando no outro na hora do Pai Nosso. Não me sinto pecadora por isso, porque ali eu estava me apaixonando por Ele. E eu quero dizer para vocês que eu sou grata a Deus, né, pela felicidade que Ele tem me dado de estar junto. E nós somos muito diferentes, extremamente diferentes um do outro. Mas Deus decidiu nos unir, né, e tem sido uma bênção. Então eu queria que você, né, nessa noite, você usasse todo esse tempo que nós vamos ter aqui para olhar nos olhos dela de novo. Você olhar nos olhos dele de novo. E lembrar que caminho que vocês percorreram até aqui. Quem sabe, meus irmãos, nessa caminhada, né, Deus não cure, não restaure, não transforme, porque Ele tem poder para isso. Quem sabe você olhando nos olhos dela, volta aquela mesma graça que você sentiu quando ela tinha 15 anos. A pele já não é mais a mesma, mas o olhar não mudou, você pode ter certeza. Talvez, né, a gente engordou um pouquinho, né, irmão? Saiu da medida. Mas o calor da mão, irmãos, ainda é o mesmo. Amém. Amém? Quando você tocar nessa mão, você vai ver que ela ainda é quente, né? E quando hoje você tiver a oportunidade de dar um abraço nessa companheira, nesse companheiro, você vai ver que ainda tem uma chama aí dentro. Amém. É só percorrer o caminho de novo. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus te dê essa bondade de você olhar lá atrás, dizer muitos desafios, muitas lutas, mas nós continuamos no caminho. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então tá, irmãos, a programação, né? Eu esqueci como é que era, me perdoem. Eu preciso fazer algo bem rapidinho com vocês enquanto eles preparam lá os pratos, já estão vindo para servir. Mas tem que estar, vocês já sabem do ok? Já sabem lá? Então fala lá, Carol. Amados, eu preciso de um casal. Tem o número aí, mesmo sem eles precisarem, só para a gente sortear. Eu vou fazer o sorteio de um casal, tá? Então espere. Não é para ganhar o presente ainda. É que se eu convidar, ninguém vai querer participar. Então eu tenho que sortear. Vamos lá. O casal que for chamado vem participar comigo, tá? Não tenham medo, irmãos. Dois casais, tá? Peguei dois aqui já. O 23 e o 24. Um casal que percorreu o caminho, né, já. Achei que era sexta. Será que é para lavar louça? O casal que tem o número 1. Tem um número que não tem. Tem que tirar aquela louça. Esse para lavar louça. Número 4. Também não? Já tem ajuda para lavar louça. Ele é só uma brincadeira. Como a gente
falou em percorrer o caminho antigo, não fiquem preocupados, é uma brincadeira que nós vamos fazer. É brincadeira. Mas só tem casais maiores de idade aqui, eles podem assistir a brincadeira. Vocês querem assistir a brincadeira? Então, é o seguinte, a proposta é a seguinte. Nós vamos... Tem umas bexigas aqui. E aqui, podem olhar para mim os quatro. Vocês têm essas bexigas. Você vai pegar, você, irmão Nelson, e você, Roberto, você, Maria, e você, Clarice. Vocês vão pegar a bexiga que corresponde à atribuição que você tem. É tua atribuição fazer isso. Então você vai pegar a bexiga. Pega lá. Carol, ainda tem mais uma. Mais duas. Mais duas, ó. Espera ali, só chegar a bexiga. Ó, queridos, esse casal aqui recebeu uma proposta de agarrar consigo e segurar as atribuições dele e as atribuições dela. Não é uma, todas. Todas as tuas atribuições, Clarice, e todas as atribuições da Maria e todas as atribuições do Roberto. Tudo que é sua atribuição, você pega. Irmão Nelson, tudo que é tua atribuição, você pega. Mais rápido, gente. Vamos lá, senão... Achou que isso ia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu uma atribuição aí. Caiu uma atribuição aí. Não pode derrubar a atribuição. Ó, só que tem um detalhe. Olhem para mim aqui. Eu não falei nada de propósito. Deixei vocês se ajeitarem aí do jeito que vocês quiserem. Ela tem que ser abraçada, a atribuição. Não pode ser agarrada no dedo. Vocês têm que estar abraçados. Abraça, irmão Nelson. Abraça a Clarice. Abraçada. Tem mais atribuição na mesa. Tem atribuição na mesa. Está repetindo as atribuições? Tem duas em cada um. É? Tá. Agora vocês vão olhar para esse casal. A Clarice está segurando na ponta. Tira da mão. É abraçado. Maria abraçada. Abraçada. Não, você tem que se virar. Tem que se virar para você. É isso mesmo. Prestem atenção aqui, não. Ainda tem bexiga errada. Tem que estar abraçada. Ajuda, senhor. Vai lá, você, é tua atribuição. Gente, a atribuição de cada um dos dois. Olha lá, o Roberto entendeu. Cada atribuição da Pega a outra bexiga, mas que é. Essa aqui é ir no mercado. Ir no mercado. Pega ir no mercado lá, outra. Pega mais uma aí, Clarice. Pega, Maria. Vamos lá. A brincadeira é essa mesmo, é pegar. Vamos lá, vamos lá. Não faz mal, tá? Agarra na frente. Nada de segurar na mão. Cadê Roberto e Maria? Quando vocês estiverem abraçados, pega mais uma, Roberto. Pega mais uma. É você que tem que pegar. Aí. Foi. Abraçaram? Não tem ninguém agarrando na pontinha? Não. Tá. O que essa brincadeira mostra para nós? O que vocês entendem? Que casal que quer falar alguma coisa aí? O que vocês... Olhando dos quatro assim, vocês entendem? Eu não vale. Hã? Não, os casais líderes não valem. Alguém aí de convidado, diga aí para nós. O que mostra no primeiro momento aí para vocês? Isso aqui é tudo que a Clarice faz como esposa, Maria, Roberto e irmão Nelson. O que diz para vocês? Não pode ajudar com a boca. Se cair, você tem que digitar do lado. As mulheres têm mais do que... Olha, prestem atenção. Qual é? As mulheres têm mais atribuições que os homens. Vocês ouviram aí? Vocês concordam? Primeira lição. Segunda lição. Quando caiu a bexiga, eles foram ajudar elas? Por quê? Por quê? Agora vem a segunda lição. Um homem, fale para nós. Por que o irmão Nelson não largou tudo que ele estava fazendo, o Roberto não foi ajudar a Maria a juntar? Porque um homem fala. O mais importante. Não, pastor Enio não fala. Líderes não, porque
sabe. Eu não sei. Quer falar, seu Joel? Alguém quer falar? Fala Mais aí. importante é o que ele faz. Oi? Ele acha mais importante o que ele faz. Olha! O seu Clarice foi direto lá, ó. Nem usou meio caminho. Porque ele acha mais importante o que ele faz. Segunda lição, mas tem mais lição aqui. Lição de casais aqui. Vocês prestaram atenção no que aconteceu quando elas tentaram abraçar e não agarrar na ponta dos dedos? Por que a pastora disse não agarre na ponta dos dedos? Uma mulher vai falar.